Senhor. Graças a Deus por cada um que aqui veio, se dispôs a adorar o nome do Senhor e oferecer o melhor para Ele. Nós vamos começar. Queria convidar você a ficar em pé. Essa canção fala de nós estarmos na presença de Deus. Essa canção fala que o primeiro templo que Ele criou não foi de pedra, não foi um templo como esse, mas foi um lugar para adoração. E esse lugar está no nosso coração, não é um templo físico, né? É o nosso coração, no qual nós derramamos na presença dele. Vamos adorar. Quero te servir.
está também nos acompanhando pela internet. É uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Mateus e eu quero fazer a leitura de um texto bíblico e te convidar a fazer uma oração nesta noite especial, onde a gente vai louvar ao Senhor, nosso Deus, por se fazer carne e habitar entre nós. E podemos ver a sua glória, cheia de graça e de verdade. Quero que você, se você puder, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 8, a palavra do Senhor será a base da nossa reflexão nesta noite. Lucas, capítulo 2, versículo 8 a seguir, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, no nome de Jesus. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhe e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo, versículo 14: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede seu favor. Aleluia! Louvado seja Deus. Que esta noite a gente possa se lembrar deste momento e possamos, como o exército dos anjos, cantar glória a Deus nas alturas e paz aos homens na terra, porque o favor do Senhor foi demonstrado sobre cada um de nós, está acessível a cada um de nós. Amém? Vamos orar? Quero te convidar a orar e quero pedir a você que nessa oração você possa abrir o seu coração para o que o Senhor quer fazer nesta noite com você, com a sua família. Eu tenho certeza que Deus pode nos surpreender esta noite. Amém? Feche teus olhos por um instante, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus e Pai que estás nos céus, diante de Ti nós nos reunimos nesta noite para celebrar o Teu nome. A gente está aqui, Senhor, neste período final do ano, para celebrar o Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem concedido a nós. Sobretudo, nós queremos celebrar o Senhor por ter se tornado carne, por ter nascido como um bebê frágil, vulnerável, para se identificar conosco e para redimir os nossos pecados. O Senhor, sendo Deus tão grande e poderoso, veio a este mundo para que nós pudéssemos participar da sua glória. O Senhor participou da nossa miséria, da nossa pequenez, da nossa vulnerabilidade. Mas hoje a gente pode participar do reino eterno de Deus. E hoje a gente pode cantar como os anjos cantaram no dia que o Senhor nasceu aqui entre nós. Glória nas alturas. Glória e majestade estão diante de Ti. E nós te louvamos porque a sua paz, ela aquece o nosso coração, traz paz à nossa alma, traz paz à nossa família, traz paz ao seu povo. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos abrir o nosso coração e pedir: fala conosco, surpreenda-nos, usa cada canção aqui, Senhor, cada momento deste ambiente que foi preparado para tocar em nosso coração e que nós sejamos transformados para cantar para a Tua glória em todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Celebre ao Senhor com alegria, porque o Senhor está entre nós. Amém. Estou aqui pra cantar e cantar quem Tu és.
noite nós estamos sendo convidados para celebrar com grandiosidade essa data, talvez comemorativa para o mundo, apenas uma data de troca de presentes, mas por que não falar do amor de Jesus, aquele que veio ao mundo para salvar as nossas vidas, e Ele espera essa noite encontrar o nosso coração cheio do amor dEle. E por que não vir e adorar ao Senhor? E aqui nós temos a melhor forma de expressão de um coração puro, de um coração cheio de gratidão, que louva e adora o Criador de uma forma tão ingênua, que são as nossas crianças. E diz aqui: glória a Deus, nos mais altos dos céus, a paz na terra, aqueles de que Deus se agrada. Deus se agrada do seu louvor, Deus se agrada do louvor dos pequenos, e nós estamos aqui para louvar. Vinde e adoremos, todos louvemos ao nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Já pensou que Deus poderia ter feito Jesus já grande? E Ele fez pequenininho assim. Eu não sei como foi a vida de Jesus. A Bíblia dá algumas dicas pra gente, mas ali no dia a dia, né, pastor? Não tem como a gente saber, a gente só pode imaginar. Mas o negócio que aconteceu de imediato foi que Ele foi adorado. Os reis magos, né, eles vieram e adoraram a Deus. E adoraram oferecendo algumas ofertas, alguns sacrifícios. E isso é adoração. Adoração é sacrifício. A gente às vezes, sempre no momento gostoso do louvor, a gente pensa que adorar é isso, que é cantar. Não, adorar não é só cantar. Adorar é situar a Deus. E situar a Deus no tempo que a gente está vivendo agora não
não é fácil, exige sacrifício. Essa música que nós vamos cantar agora é um convite à adoração. Vim para adorar-te, vim para te adorar, Senhor. E essa adoração eu quero convidar vocês a meditar nisso que eu acabei de falar agora, na adoração como um sacrifício, uma oferta sacrificial ao Senhor. Amém? Vamos agradecer o nome dele, dizer quanto ele é grande, quanto ele é bom, e o que ele fez por nós. Embora nós estamos oferecendo esse sacrifício de louvor, o sacrifício maior foi ele que fez por nós, para que nós tivéssemos condição de estar adorando. Amém? Amém. Vieste à terra, para que eu pudesse
cantamos que Deus, lá no começo, criou o mundo e fez um templo de adoração, criou o ser humano para que o ser humano, o homem, vivesse em adoração ao nome dele. Cantamos que nasceu um menino, que ele trouxe, que ele é a luz do mundo e que nós estamos aqui essa noite para adorá-lo e engrandecer. E essa luz, esse bebê, esse Cristo, ele reescreveu a nossa história. Ele nos salvou. Um dia ele nasceu, Deus enviou ele para salvar a humanidade. Ele nasceu, ele cresceu, ele foi criado como homem e ele nos trouxe paz. É esse Deus que nós três vamos adorar agora. Já viram o André cantar? Não? É hoje. Vamos adorá-lo. Quero convidá-las, já descansaram? Convidá-las a ficar em pé de novo. Em Colossenses 1, 17. Em alguns versículos. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste.
Ele é a cabeça do corpo, que a igreja é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi o agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz por meio do sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Contudo, agora ele reconciliou pelo corpo físico de Cristo, de um menino que veio, nasceu, cresceu, viveu e morreu por nós, para apresentá-los diante dele santos, sem culpa e livres de toda acusação. E nós estamos essa noite louvando a esse pequeno que um dia nasceu e que se tornou homem e viveu as mesmas dores que a gente vive, mas ele não pecou. Ele era o filho prometido de Deus para nos salvar, né? Para que a gente tivesse vida, que todo o mal fosse lançado fora. E é esse Deus que nós honramos nessa noite. Estamos todos aqui para agradecer o nome dele. E convido vocês a adorar com a gente.
fazer mais uma oração, por favor? Se você puder, inclinar a sua cabeça, fechar seus olhos. A gente vai ter um momento de reflexão. E eu sei que você percebeu a presença do Senhor aqui neste lugar. Essa é a presença de Deus. Certa vez Davi estava cantando que preferia estar pelo menos um dia na presença de Deus, louvando a Deus, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. É disso que ele está falando. Feche seus olhos, Senhor. A gente está diante de Ti, Senhor, diante da Sua graça, diante do Seu amor e diante do Seu poder, diante do Evangelho de Jesus. O Deus que se fez menino, habitou entre nós, para que pudéssemos ter esperança. Agora a gente pede mais uma vez misericórdia a Ti, Senhor, para que possamos entender a beleza da Sua palavra, para que podamos viver e contemplar a beleza da Sua santidade e majestade. Em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, mais uma vez, um pouco mais, pela Sua graça nós pedimos. Amém. Amém. Por favor, pode tomar seu assento. Que bom ter cada um de vocês aqui nesta noite. É muito bom mesmo ter cada um de vocês aqui para juntos celebrarmos ao Senhor. Que lindo, não? Que lindo. É isso que Deus quer para a gente. Oh, obrigado. Eu não sei o que você pensa ou faz quando eu me deparo com momentos como este. Não sei se a gente consegue comparar, né? Que outro momento nos dá mais alegria ou uma sensação como essa. Como é glorioso a gente perceber a presença de Deus, de verdade, sim ou não? É extraordinário o que Deus pode fazer com a gente. Mas eu queria que a gente fizesse uma reflexão. A gente está na série de reflexões deste mês especial de dezembro, que é o mês do Natal, refletindo no seguinte tema: o berço e a cruz, o amor que veio para salvar. E a gente já refletiu sobre a promessa do Salvador. A gente já fez algumas reflexões importantes sobre o primeiro capítulo de Lucas, e agora eu queria te convidar a abrir, se você tiver uma Bíblia aí, no segundo capítulo de Lucas. Lucas é o evangelista que mais dá detalhes sobre o nascimento de Jesus. A Bíblia dá detalhes importantes, e a partir do capítulo 2 agora eu queria que a gente refletisse juntos, mas que a gente pensasse em um tempo que a gente vive marcado por barulho, marcado por agitação constante. Somos, vozes, compromissos, agendas cheias, uma sensação permanente de que a gente está sempre com pressa. Tem gente que terminou a semana, um mês de trabalho, fechamento de trabalho, mas ainda tem trabalho para terminar, se não neste ano ainda, no início do ano já vai começar com o trabalho que ficou de lado, porque não deu conta, acabou. Como é que está a sua agenda? Até para ter um momento como esse, a gente precisou reservar, priorizar essa agenda. E talvez alguns contratempos, quase que a gente não chegou aqui, porque a gente vive nessa correria. E a bem da verdade, muitas vezes o silêncio incomoda. Tem gente que gosta do silêncio, mas tem gente que, se tiver muito silêncio, ele tem dificuldade. Ele precisa pôr algum som, algum barulho, alguma música. Tem que ter algum bicho, alguém tem que fazer alguma coisa perto dele, porque o silêncio muitas vezes incomoda. Sabe por quê? Porque o silêncio nos obriga a encarar o que está dentro de nós, o que está dentro de você. O que está dentro de você? Muitas vezes a gente associa o que é importante ao que é barulhento. Até mesmo em relação às coisas espirituais, às coisas de Deus. Há quem diga que se não houver algum barulho, não foi de verdade. Se não houver choro, se não houver algum movimento, Deus não esteve presente. Mas será que Deus não se manifesta no silêncio?
Aquilo que acontece de forma simples, discreta, silenciosa, muitas vezes costuma passar desapercebido. A gente só dá valor àquilo que é urgente, àquilo que é movimentado. No entanto, eu quero chamar a sua atenção nesta noite para a seguinte reflexão. A história do nascimento de Jesus acontece em um momento inesperado, em um momento e uma noite silenciosa. Essa história nos confronta com esta verdade inesperada. Ela vem, o Senhor vem, o maior acontecimento da humanidade acontece no silêncio da noite, longe dos centros do poder, longe dos anúncios públicos, sem celebrações oficiais. Quando Jesus nasceu, não tinha uma cantata de Natal linda como essa para ele, para recebê-lo. Pelo menos não humanamente, né? Como a gente já deu spoiler aqui, já deu texto, tinha uma cantata angelical, né? Um exército muito maior, né? Agora a gente se une, mas pensando aqui humanamente, os grandes centros não estavam preparados para receber o Salvador. A gente não tem uma grande expectativa, mas foi ali no silêncio que Deus entrou na história. E Lucas vai narrar este fato, uma cena que desafia todos nós, desafia todas as nossas expectativas. O Deus eterno entrando na história, não como um espetáculo. Ele mesmo não faz um alarde, um espetáculo grandioso para todo mundo visualizar. Pelo menos não nesta primeira vida, não neste primeiro momento, não no seu nascimento, não no seu Natal. O Salvador nasce para toda a humanidade, mas primeiro ele se revela àqueles que estão atentos, não àqueles que estão no centro do poder. E aí, para a gente não se delongar muito, eu queria destacar algumas verdades sobre o capítulo 2 de Lucas. A primeira verdade é esta: Deus age na história, não a parte da história. Tente imaginar por um instante um Deus que é eterno. Você sabe o que é eterno? A gente almeja a vida eterna. O ser humano está estudando e pesquisando, fazendo uma série de pesquisas. Tem gente falando de criogenia, né? Se congelando para durar mais tempo, né? Mas eterno é aquele que não tem início nem fim. Jesus não passou a existir no momento do seu nascimento. Jesus é Deus. Você acredita nisso? Significa dizer então que Jesus, ele sempre esteve, ele é, de eternidade a eternidade ele é Deus. Ele não tem início, ele não tem origem, e também não tem fim. Ser eterno, só Deus é eterno, significa que não tem início nem fim. Mas o Deus eterno entrou na história, entrou no espaço, entrou no tempo. Ele veio falar para a gente, e aqui Lucas, ele começa, no primeiro verso do capítulo 2, ele fala uma coisa que parece que não tem muita importância. Ele diz que naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Por que Lucas dá essa informação? Ele não está apenas oferecendo uma informação histórica. O que ele está mostrando para a gente é que o nascimento do Salvador acontece dentro da história real, da história concreta, da história que é marcada por decisões humanas, estruturas políticas, circunstâncias aparentemente comuns. Enquanto as pessoas estão vivendo as suas vidas, as suas expectativas, almejando as suas ambições, Deus está agindo. César Augusto representa o poder máximo do mundo conhecido na época. E o seu decreto parece que é apenas um ato administrativo, mas na perspectiva sagrada, na perspectiva bíblica, ele na verdade se torna um instrumento involuntário do cumprimento da própria Escritura, das próprias profecias que foram anunciadas ao povo de Deus. Então esse recenseamento obriga José e Maria a irem até Belém, a cidade de Davi. Não fosse isso, eles não iriam para Belém. Mas a profecia diz que o Salvador nasceria em Belém. Então ele vai até Belém, exatamente como o profeta Miqueias anunciara. O Messias nasceria em Belém. O que parece aleatório, na verdade, é a providência de Deus. É providencial, é Deus agindo. E às vezes a gente não tem noção do que Deus está fazendo.
na história da humanidade, em nossa própria história. Mas coisas que parecem ser administrativas apenas, coisas que parecem ser mais um ato político apenas, pode ser, na verdade, um instrumento para o cumprimento das profecias da palavra de Deus. Foi assim com a vinda do Messias. Lucas está ensinando para a gente que Deus não age à margem da história, mas Ele entra na história, dentro da história, e Ele escreve os seus propósitos eternos por meio de circunstâncias ordinárias. Por isso, fique atento ao seu dia a dia, ao seu ordinário, ao seu comum, porque Deus pode agir e se manifestar o seu poder, a sua graça e a sua salvação, quando menos você esperar. Deus está agindo dentro da história. Amém? Os detalhes do cotidiano, nos dias mais comuns, que parece mais comum, o Senhor pode estar preparando algo extraordinário para você, para a sua vida, para a sua família. Na rotina, no meio das limitações, no meio daquilo que a gente chama de vida normal, o Salvador pode estar prestes a se manifestar. Foi assim quando Ele veio pela primeira vez ao mundo em carne. E isso é interessante porque Ele não espera circunstâncias perfeitas para cumprir os seus propósitos. Às vezes a gente imagina que Deus só vai manifestar, ou só vai agir com a sua glória, com o seu poder em algo estrondoso e extraordinário. A gente espera um movimento, um barulho, uma trombeta, mas Deus age no curso da história. Na verdade, Ele escreve a história da salvação enquanto a história humana segue seu curso. Então, a primeira reflexão que a gente traz é esta: Deus age na história, dentro da história. E aí um spoiler para você, já fique atento, porque Deus pode estar agindo há muito tempo e você pode ainda não ter percebido o que Ele está fazendo dentro da sua história, dentro da sua casa, dentro da sua família. Outra reflexão que a gente pode destacar aqui a partir do verso 7 é que o Salvador nasce em humildade. Aliás, o nascimento de Jesus é a humilhação de Deus. Deus se humilha para trazer salvação a todos nós. Versículo 7, ele concentra uma das afirmações mais profundas do Novo Testamento. E deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A profecia de Deus aponta para uma família simples, sem riquezas. Em poucas palavras, Lucas está descrevendo a encarnação do Filho de Deus de forma desconcertante, porque nós não temos aqui um palácio para receber o Salvador, o Deus, o homem Deus, o menino Deus. A gente vê os nascimentos hoje dos nossos pequenos e o que a gente pode fazer para receber os nossos príncipes e as nossas princesas, a gente faz, não faz? Mas para o Filho de Deus, no tempo que Ele veio não havia nem fraldas. Ele veio na plenitude dos tempos da Bíblia para mostrar o amor de Deus por nós, a humildade de Deus por nós. Sem palácios, sem honra humana, sem luxo, uma manjedoura apenas. Manjedoura não é um detalhe romântico do Natal. A manjedoura é um símbolo profundo, bíblico, teológico, que revela o caminho escolhido por Deus, o caminho da humildade. Ele é aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por nós. Talvez o nascimento ou a concepção primeiro de Jesus, como a gente já viu nas reflexões anteriores, e o nascimento sejam os primeiros passos da humilhação de Deus. Mas isso de alguma forma já apontava para a cruz de Jesus e para o sepultamento, que é o último estágio da humilhação, para a morte. Salvador, o Deus eterno,
veio para morrer por você e por mim. Aquele que sustenta o universo, nasce em um lugar destinado a animais, e não de forma acidental, mas de forma revelacional. Deus está preparando tudo para que assim seja. Ele escolhe a humildade como forma para se aproximar da humanidade, para se identificar com a gente, para mostrar que Ele não veio para os poderosos apenas, mas Ele veio para todos, incluindo os mais simples, os mais pobres, os mais distantes, os mais marginalizados, aqueles que a gente talvez nem imagina. Deus veio para estes. Esse aspecto que o Senhor Jesus ensina para a gente, que Ele não está distante da dor humana, mas Ele se compadece de nós desde o seu nascimento. Ele conhece a fragilidade, a limitação, a exclusão. O Salvador nasce sem privilégio, sem proteção institucional, sem reconhecimento social, porque Ele está se identificando com os pequenos, com os pobres, com aqueles que não têm lugar. Gente, o Natal anuncia que Deus não permanece distante, observando o sofrimento de forma alheia, sofrimento humano, mas Ele entra nele, Ele veio para sofrer. Não sei se você já imaginou como é humilhante. Deus precisou ser protegido, né? Precisou fugir do seu país, porque senão corria risco de morte precoce. Deus, o menino Jesus, precisou ser amamentado, precisou ser trocado, precisou ser cuidado. A gente está falando de Deus, gente. Quando a gente olha para as histórias das civilizações, dos grandes deuses dos mundos pagãos, os deuses só são servidos. Os deuses só têm poder. Os deuses estão distantes, querendo apenas as oferendas, mas esse Deus, Ele entra na história e entra de forma humilde e humilde. Para a nossa cultura, valoriza status, poder, sucesso. Essa mensagem ela é profundamente confrontadora. Como assim? É por isso que os egípcios tinham dificuldade, os gregos ficavam malucos, falando que a mensagem da cruz, a mensagem de um Deus que veio como menino, era uma loucura. A gente é tentado a medir o valor pela visibilidade, pela influência, pelo reconhecimento, mas o nascimento de Jesus redefine o que realmente é grandeza. Ele mostra que o amor de Deus se manifesta não pela ostentação, mas pela proximidade. O Salvador veio para estar perto de nós, e Ele entende a nossa dor, Ele sabe, Ele conhece os seus sofrimentos. Se você tem dúvida disso, olhe para a manjedoura, olhe para a cruz e veja o grande amor de Jesus por você, o grande amor que Deus tem ao enviar o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Ele entende a nossa dor, porque Ele veio até nós para sofrer por nós. Ele nasceu onde há fragilidade, para transformar a fragilidade em esperança. E por fim, uma última reflexão que a gente destaca, se a gente olhar para os versos subsequentes, versículo 8 ao versículo 20, a gente vê que o Salvador é anunciado a quem ouve. Nem todos perceberam que Deus pisava a terra, que Deus habitava entre os homens. Se o local do nascimento já desafia todas as expectativas, os primeiros destinatários dessa notícia, os primeiros a ouvirem o grande anúncio do Salvador, ampliam ainda mais esse grande contraste, porque Lucas está dizendo para a gente que havia pastores no campo, que estavam guardando os seus rebanhos, pastores de ovelhas, pastores de animais, durante aquela noite. Pastores são trabalhadores comuns aqui, e muitas vezes desprezados socialmente, até considerados impuros por conta da sua rotina, por conta do seu serviço. Esses homens não estavam em um grande templo, eles não estavam em um grande palácio ou em uma posição de destaque, mas é a eles que o céu se abre, é a eles que a grande revelação se dá, e eles escutam: eu tenho do anjo novas de grande alegria, hoje vos nasceu o Salvador, aleluia. O anjo anuncia as boas novas de grande alegria que seria para todo o povo. E essa mensagem, gente, ela é uma
mensagem universal, uma mensagem que não cabe dentro de uma denominação. Revela algo que é essencial sobre o coração do próprio Deus para nós. Ele se revela a quem está atento, não necessariamente a quem é importante aos olhos do mundo. Talvez, se a gente perguntasse aqui, qual é a sua profissão, qual é a sua função, a sua posição de destaque no ambiente em que você trabalha, no ambiente em que você convive, talvez isso seja relevante. Mas não é por causa disso, não é isso que Deus considera para manifestar a sua glória nesse primeiro momento. A glória do Senhor brilha onde ninguém esperava, onde ninguém imaginava. Os pastores respondem com prontidão. Diz o texto que eles vão correndo até Belém para verem o menino com seus próprios olhos e confirmam a palavra. Depois diz o texto no final que eles retornam glorificando e louvando a Deus, porque o encontro com o Salvador é um encontro transformador, é um encontro que os transforma em grandes testemunhas do que está acontecendo. Eles vão ali para adorar o Senhor. Eles não permanecem como espectadores, mas se tornam agora mensageiros. Natal, portanto, não termina na contemplação, mas se desdobra em testemunho. No último sábado deste mês a gente vai ter a última reflexão, quando o Salvador de fato é revelado a todos. E aí nós vamos entender a importância dessa missão. Mas essa dinâmica permanece atual, porque tem muita gente que vem até o Natal apenas como tradição, apenas como emoção, apenas como lembrança, apenas com essa sensação das decorações. Mas o texto de Lucas está mostrando para a gente que o verdadeiro encontro com o Salvador gera transformação na alma. Quem ouve é transformado e sai em missão para anunciar. Quem vê, anuncia. Quem encontra, retorna diferente. Você já encontrou o Salvador? Quem já encontrou o Salvador? Quem já percebeu que o Salvador veio entre nós, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para perdoar os nossos pecados, não é mais a mesma pessoa. O nascimento de Jesus não é apenas um evento a ser celebrado, mas é uma revelação que exige resposta. E Deus está falando a gente nesta noite que Ele veio e manifestou a sua glória para todos nós. Para todos nós. Por mais simples que você seja. Portanto, quero finalizar essa reflexão lembrando que o nascimento de Salvador é o ponto de virada da história. Ele entra na história e agora a gente tem antes e depois de Cristo. Há um pouco mais de 2000 anos Jesus veio a este mundo. E pode ser o ateu que for, mas Jesus é um divisor de águas. Existe um mundo antes de Cristo e existe um mundo depois de Cristo. Deus entra no nosso mundo para nos conduzir ao seu próprio mundo, ao seu próprio reino. Ele age na história, concreta, ele escolhe a humildade como caminho e ele se revela àqueles que estão atentos. A pergunta é: você está atento à manifestação do Senhor, do Salvador? Ele nasceu. O Salvador nasceu. O Natal nos convida a repensar onde é que a gente tem depositado ou a gente tem esperado encontrar Deus. Como definimos o que é grandeza e de que maneira a gente pode responder à revelação do Senhor. Eu queria te desafiar em primeiro lugar a reconhecer que Deus continua agindo na história comum da nossa vida. Reconheça, perceba, Deus está agindo no cotidiano. Segundo, permita, além de reconhecer que Deus está na história, permita que a humildade do Salvador redefina o seu próprio caminho, os seus próprios valores, lembrando que Deus está perto daqueles que vivem em fragilidade. Não importa qual o tamanho da sua ferida, Ele veio para ser ferido. E a Bíblia diz, o profeta já dizia, que
pelas suas feridas, nós podemos ser sarados. Quando Jesus vai para aquela cruz, para se humilhar na rua de cruz, Ele vem para que você e eu pudéssemos ter vida. E vida eterna, vida abundante. Lembre-se disso. E por último, responda ao encontro com o Salvador. Salvador veio há mais de 2000 anos, quando o homem voltou para o céu, e um dia Ele virá, como nós cantamos, para nos buscar. Buscar todos aqueles que responderem ao Senhor. Terceiro desafio que eu gostaria de deixar para você é este: responda ao encontro com o Salvador não apenas com admiração. Não admire Ele como um grande profeta, como um grande Salvador, mas como um testemunho. Viva e anuncie a esperança que Ele trouxe. Viva por esta esperança. Viva por aquele que morreu por você. Salvador nasce onde há espaço e transforma quem o encontra. Você pode ficar em pé? Queria te desafiar a fazer essa reflexão agora diante de Salvador. Tem espaço no seu coração de verdade para viver para o Salvador? Ou você vive de cantata em cantata, de Natal em Natal, de celebrações em celebrações? Deus quer mais do que um encontro superficial. Deus quer mais do que uma visita. Deus quer um relacionamento com você, um relacionamento contínuo, no seu cotidiano, no seu dia a dia. O Natal não é apenas uma lembrança do passado, mas é um convite presente. Que nenhum de nós sejamos apenas espectadores dessa história. Deus nos chamou para sermos participantes dela. Participe da obra de Deus, da obra que Deus continua realizando no mundo. Deus continua nascendo em Cristo Jesus, em cada coração que abre espaço para Ele ainda hoje. Quem sabe hoje é o dia do Senhor nascer em seu coração, e a gente possa celebrar esse nascimento por todos os dias, até o grande e glorioso dia, quando Ele virá, e aí não virá mais de maneira discreta, mas a Bíblia diz que todo olho verá e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus e Pai. Nesse grande dia, nós não teremos escolha, mas hoje Deus nos dá o poder de decidir a quem nós queremos servir. E Ele disse, através de Moisés: se você quiser viver, escolha pois a vida que está com o Senhor. Diante de você eu coloco a vida e a morte, a bênção e a maldição. Não existe outra rota alternativa. Vida e bênção verdadeira é somente com o Senhor do Natal. Fora do Senhor Jesus não há vida. Diante desta reflexão, quero te desafiar a cantar com seu coração, com sua alma, e depois te convidar ao final a gente fazer mais um momento de oração. E quem sabe, se você ainda não fez isso de todo o coração, esse seja o momento para dizer: Senhor, eu quero responder ao teu chamado. Ele está bradando dos céus. Quem sabe a gente consiga até escutar o eco dos anjos cantando glória nas alturas, porque no grande dia nós nos uniremos com esses anjos e será lindo, será extraordinário. Enquanto isso, vamos cantar. Daqui a pouco a gente volta para finalizar orando em nome de Jesus. Oh
Deus nas alturas, paz na terra entre os homens. É isso que a gente pode viver. A gente está num momento musical muito alegre, mas é também oportuno que a gente ore diante do Senhor, porque o Senhor está entre nós. E a sua palavra diz que quando o Senhor está entre nós, ou quando a gente está reunido em nome dEle, Ele está presente e grandes coisas Ele pode fazer. Eu quero convidar os pastores aqui à frente, para que a gente venha fazer esse momento final de oração e lembrar que as palavras de um dos discípulos de Jesus, que disse o seguinte: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. O apóstolo Pedro está falando de Jesus. Vamos orar? Jesus foi para aquela cruz para trazer vida para nós, vida eterna. E a vida eterna, segundo Ele, é esta: que conheçam a Ti como o único Deus e a mim. A vida eterna é conhecer a Deus por meio de Jesus. Uma vez os discípulos perguntaram: Senhor, quando que a gente vai ver o Pai? Eles falaram assim: vocês estão comigo há tanto tempo e ainda não viram o Pai? Eu e o Pai somos um. Então, quero te convidar a refletir sobre o convite, sobre o chamado de Jesus, para que você não viva mais para o pecado, mas para que você viva para a justiça. Mas também a saber que aqueles que se relacionam com o Senhor, que são filhos do Senhor, se estiver com alguma enfermidade na alma, com alguma enfermidade no corpo, com alguma enfermidade espiritual, é Ele quem cura todas as nossas enfermidades. O salmista diz que Ele é quem cura todas as nossas enfermidades e perdoa todas as nossas iniquidades. Cadê os pastores? Por favor, pastores, por gentileza, vamos orar nesse momento de oração. Vamos juntos apresentar diante do Senhor. E eu gostaria de deixar essa oportunidade, se alguém quiser vir à frente para receber uma cura pela sua vida, pela sua família, venha no nome de Jesus. Mas também gostaria de abrir a oportunidade, se alguém quiser responder a este convite de Jesus. A Bíblia diz, se você ainda não fez isso, né? A Bíblia diz que quem confessar Jesus com os seus lábios, crer no seu coração que Jesus é o Senhor e confessar nos seus lábios, este será salvo. Talvez você ainda não tenha tomado essa decisão. Talvez você só participe de celebrações como essa. Mas talvez hoje seja o dia de Cristo nascer e permanecer permanentemente no seu coração. Porque todos aqueles a quem o Pai o deixa, Jesus falou: de maneira nenhuma eu sairei fora. O Senhor está aqui, de braços abertos. Assim como Ele morreu naquela cruz para nos perdoar, Ele está aqui para nos abraçar, para nos ajudar. Não é fácil, eu não consigo, pastor Edgar, pastor Marcos, pastor Jonathan, nós não conseguimos, nenhum de nós conseguimos permanecer no caminho do Senhor se não for pela ajuda do seu Espírito que habita em nós. Mas a grande bênção é que a gente não fica mais sozinho e Ele assiste a gente em nossas fraquezas todos os dias. Mas se a gente quiser viver independente dEle, a gente vai sofrer. Mas com Ele a gente vai ser consolado, a gente vai ser fortalecido. Então vamos orar? Alguém entre nós gostaria de vir à frente para receber uma oração por cura? Se houver alguém que queira responder a este convite, fale aqui para nós, para a gente orar com você. A gente vai ficar muito feliz de orar junto com você. Os demais, levante as suas mãos com fé, apresente diante do Senhor as pessoas que aqui vierem. Enquanto o grupo cante, dê a Ele toda a glória, porque só o nome dele merece toda a honra e todo o
mais. E como a gente cantou, como a gente leu em Lucas, mas para esse propósito que a gente acabou de cantar, para que a gente conheça a glória dele nas alturas, para que a gente viva para a glória dele, para que a gente volte a dar glórias ao nome dele, como a gente viu. Que Deus te abençoe grandemente. A gente fica muito feliz, mais uma vez, né, pela presença de cada um aqui. Você que veio, que saiu do seu lar, saiu da sua casa. Talvez alguns aqui não dá um pouquinho mais que outros, mas a gente fica muito feliz de receber cada um aqui. E a gente quer estender o convite para que você volte. Essa casa é a casa de Deus. Esse povo é o povo de Deus. E você pode estar sempre aqui com a gente, sempre que desejar. Se você estiver em Jundiaí ou na região no próximo final de semana, inclusive será o último, né? No último sábado do mês, venha adorar esse Deus poderoso que se fez carne, que morreu e ressuscitou, juntamente com o seu povo aqui presente. Sábado pela manhã, a partir das 10 e à noite, a partir das 18. Amém? Que Deus te abençoe grandemente, que Deus continue abençoando essa equipe musical que lindamente foi instrumento de Deus, né? Junto com o coro, com as crianças. Deus seja louvado. Deus te deu uma noite de paz, de descanso. Quem sabe hoje à noite ao deitar você escute as canções que aqui foram entoadas e se aproxime cada vez mais do Senhor. Porque o Senhor tem grandes coisas para realizar. Lembre-se, Ele age no ordinário, no comum, no dia a dia. Amém? Obrigado, gente. A gente vai agradecer ao Senhor, se você puder, nessa última oração. Agradeça a Deus se o Senhor falou com você, se o Senhor tocou sobre a sua vida. Agradeça a Deus. E que você volte para o seu lar cheio de esperança, mas que essa esperança seja compartilhada onde você estiver, através de você também. Obrigado, Jesus, por cada vida aqui presente. Obrigado, Senhor, por cada vida que se empenhou para que esta noite acontecesse. A gente glorifica o teu nome. É tudo para ti, Senhor. É tudo sobre ti. E é tudo para o Senhor. Por isso a gente louva, te exalta, te agradece por cada um dos teus filhos que entenderam o propósito do caminho. E a gente pede, Senhor, que o Senhor guarde a gente no nosso entorno, leve a gente em segurança e derrame sobre nós a bênção do Senhor. A graça do Senhor, Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, nosso Pai, e as santas consolações, e a comunhão, a presença, a amizade profunda do Teu Espírito esteja com cada um de nós hoje e conosco, e permaneça por todos os dias. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Não saia, a gente vai fazer um louvor aqui.